meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de Mulher Maravilha. Sim, Mulher Maravilha, porque tem que ser forte, tem que ser corajosa, igual a Mulher Maravilha, pra poder passar por isso que eu passei, gente. Ser au pair durante a quarentena. Como que tá sendo isso, né? Assim, eu acho que o pior já passou, que agora eu tô vivendo uma fase muito melhor, muito mais tranquila, mas ainda não tá 100%. E eu vou contar pra vocês tudo que eu passei desde o comecinho lá da quarentena até agora. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você receber as notificações e vai lá me seguir no Instagram também para você saber como que funciona meu dia a dia, o que eu faço da minha vida e tudo mais. Para começo de tudo, o babado já começou, né? Porque a minha roça teve neném e daí ela tava em casa, ela ficou em casa 3 meses e, gente, quem conhece sabe que pais em casa é muito ruim mesmo. Então ela tava em casa todo dia. O meu menino, ele tinha aula de segunda a quarta e de quinta e sexta ele ficava em casa. E daí quando ela ficava em casa também era muito ruim. E aí começou, né, a quarentena, todo mundo em casa. E eu tive que mudar a minha rotina. Tudo aquilo que eu fazia antes, que eu descansava pra caramba, porque as crianças estavam na escola, acabou. Não. Agora você vai trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, e daí eu comecei a trabalhar todos os dias, 9 horas por dia. Nunca passei das minhas 45 horas por semana, mas, gente, mesmo 45 horas por semana é maçante, é difícil, é complicado. Então essa mudança na rotina pra mim foi assim, foi um choque, um baque muito grande. Foi muito difícil pra mim me adaptar e adaptar as crianças também a essa nova rotina, a essa nova coisa aí que a gente tinha que viver. Acabou que nesse mesmo tempo a minha roça ela ainda estava em casa, ela ficou em casa assim por alguns dias ainda. E isso foi muito ruim pra mim, porque tava todo mundo lá e ela lá também. E assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, ninguém tava feliz. E foi uma situação assim, foi um tempo muito difícil pra mim. Acabou que ela ia ter que voltar pro serviço. Quando eu vim, a gente tinha combinado que a avó do neném, a mãe dela, iria vir pra cá e ia cuidar do neném até ele fazer 6 meses. Então eu ia só meio que auxiliar ela, né? Eu não ia ficar responsável totalmente por ele. Só que aconteceu que com a pandemia, ela não pôde vir e já é uma senhora de idade também, né? E daí ela falou assim pra mim, perguntou se eu poderia cuidar dele. E daí eu tive que cuidar dele. Ela perguntou pra mim se eu poderia, se estaria ok, se isso, aquilo. E é claro que eu não ia falar que não, gente. De um jeito ou de outro eu ia ter que cuidar dele. Então, mais cedo ou mais tarde, né, tanto faz. Então já começou a aumentar mais o meu desafio, porque eu tinha que cuidar agora de um bebê de 3 meses, que você tem que estar o tempo todo com ele. E as outras 2 crianças, que não foi muito fácil. Eu acabei tendo que virar professora das minhas kids, né? Porque eles tinham que estudar, eles não estavam estudando nada. E daí a mãe deles queria, sim, que eles aprendessem algumas coisas, que eles fizessem algumas lições. E daí eu tive que virar professora deles, só que, querendo ou não, eu tinha 4 meses, mais ou menos, de programa. Então, quando eu comecei a me familiarizar com o inglês, que eu comecei a... Assim, não me familiarizar, mas já me garantir no negócio, eu conseguia fazer as minhas coisas normais já. Não sabia de tudo, não estava fluente ainda, mas eu já conseguia me desenvolver muito bem. E daí veio esse baque, porque eu tive que começar a explicar coisas que nem eu mesmo sabia sobre, em inglês, né? O que não ajudou. Às vezes a lição tinha uma palavra que a minha menina olhava pra mim e falava assim, o que isso significa? Eu falava, não sei, eu tinha que pesquisar no tradutor. E eu me sentia muito mal por eu não conseguir ensinar as lições para minhas crianças. E né, nesse tempo eu passei por uma fase muito difícil, porque eu tava dando o meu melhor e parecia que eu não tava fazendo nada. Foi nesse tempo que eu pensei muito em desistir, porque eu sentia que a cobrança em mim estava sendo muito grande em questão a isso, sendo que eu não estava sendo paga para ser professora de ninguém, eu não precisava ser professora de ninguém, eu não tinha que dar aula a ninguém, e eu tava sendo cobrada por isso, porque, tipo assim,
Não sendo cobrada, ninguém nunca olhou pra mim e falou, mas palavras no ar, sabe? Que machucam, que magoam, que chateiam a gente, que a pessoa olha assim e fala assim: ah, mas você tá entendendo o que você tá fazendo? Porque da outra vez você fez e você não sabe nem o que você fez. E daí quem é que tá aplicando isso? Sou eu. Então a culpa é de quem? É minha. Só que eu vou fazer o quê, gente? Nem eu sei o que tava falando isso. Uma vez ela pegou um texto assim, só falando sobre as pedras. Cara, nem eu sabia aquilo. E daí eu tive que ler aquilo em inglês. E eu tava tomando muito mais do meu tempo do que eu deveria, porque eu tinha que pegar a lição primeiro, olhar, estudar a lição inteira. Eu descobri como é que fazia aquela lição e daí eu passava pra eles. O meu menino começou a aprender a ler e nem eu sabia direito falar algumas palavras e tive que ensinar ele a falar. Às vezes eu falava as palavras erradas porque eu não sabia como que falava as palavras, mas nesse meio tempo eu também aprendi muito, 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 principalmente porque ele estava aprendendo a ler. Então eu aprendi muitas regrinhas de leitura, muitas regrinhas de inglês que ajudam bastante a gente na hora de pronunciar as palavras, na hora de falar alguma coisa, na hora da leitura mesmo. E então essa parte foi boa pra mim, mas a dificuldade maior foi aí quando eu virei professora das crianças. As crianças, elas não queriam fazer nada, elas não queriam fazer as lições. Ficava muito difícil pra mim conciliar o cuidar do bebê e das crianças. Eu sentia que parecia que eu não tava fazendo nada, porque o que acontece? Quando a mãe das crianças estava em casa, que ela tava na semana que ela fica em casa, que ela fica uma semana em casa, ela ficava com o neném, então eu conseguia fazer as coisas. Só que quando ela não tava, eu não conseguia, porque tava eu sozinha com o neném e com as crianças, e eles tinham que fazer a lição, aí o neném chorava, aí eu tinha que pegar o neném, aí a menina tava com dúvida e era uma coisa ou outra. A minha menina, ela tinha assim que ela tem muito medo de errar e ela prefere não fazer do que fazer errado. Então eu tinha que explicar tudo pra ela, tudo, exatamente tudo. Era muito complicado, foi uma situação muito difícil esse tempo de conciliar bebê com eles, porque o que eu tava imaginando era, eles iam pra escola e eu ia ficar só com o bebê, então ia ficar muito mais fácil pra mim, mas não foi o que aconteceu. E daí as crianças não estavam muito engajadas de fazer aula, porque, cara, eu não sabia explicar. Então teve uma hora que eu peguei, olhei assim pro lado e falei, cara, eu não sou professora, eu não tenho que fazer isso, eu faço porque eu quero fazer, na verdade não é o que eu quero fazer, é que a mãe deles mandou, mas assim, cara, eu não tinha como explicar uma coisa que nem eu sabia. Eu falei, quer saber, eu não preciso fazer isso, eu não tenho que fazer isso, o que eu souber eles vão fazer, o que eu não souber eles não vão fazer. Então ela imprimia várias folhas, várias coisas de lições, e eu olhava as folhas, o que eu sabia eu passava pra eles, o que eu não sabia eu não passava, ficava a folha lá rodando um tempão. E aí ela resolveu fazer a escola, né, deu um nome pra escola, fez um schedule pra eles da escola. E quando ela tava de folga, eles tinham que seguir esse schedule e tinham que fazer as lições naquele horário, tinha horário de break, tinha isso, tinha aquilo. E daí eles começaram a fazer assim. Durou muito? Claro que não, gente. Eles são crianças, eles estão em casa. Vocês acham que é fácil simplesmente mandar a criança estudar quando elas estão em casa? Você fala pra mim, você teve alguma experiência na sua casa com criança e estudando durante a quarentena? Assim, estudando que não seja na escola, tá? Você tentar explicar alguma coisa, você mãe, tentar explicar alguma coisa pro seu filho, é fácil? Não é fácil. Você lembra da tua mãe te explicando as coisas? Porque a minha mãe, misericórdia, né? A minha mãe era complicado. Então, assim, durou bem pouco isso, sabe? Parecia que era mais uma forma de falar por que é que eu consigo e você não. Só que a diferença é que a criança, ela escutar a mãe é muito mais fácil do que ela escutar a au pair, né? É muito diferente essa relação, mas tudo bem. Então tudo foi ficando cada vez pior, mas eu comecei a me habituar mais com esse negócio de escola.
A minha menina começou a fazer aula no computador, não aula mesmo, a mãe achou um site lá e ela fazia aquele site lá no computador, então assim, ela nem me perguntava mais nada, pra mim ficou super de boa, porque o menino só tinha que focar no menino que estava aprendendo a ler, então foi super de boa pra mim, porque algumas palavras eu já tava me desenvolvendo melhor, eu já tava fazendo melhor, então foi muito mais fácil explicar pra ele do que pra ela, que já tava aprendendo coisas mais técnicas, né? Ciências, cara, eu sei ciências, mas como que eu vou explicar uma coisa em inglês que eu não sei, sabe? Teve uma vez que teve um papel de fotossíntese. Eu sei o que é fotossíntese, eu sei como é que faz. Só que como é que fala terra em inglês? Como fala isso, aquilo, caule? Cara, não vai, não sai. Então foi uma situação muito difícil e graças a Deus ela foi pro computador e começou a fazer as lições só no computador. Aí, então, tava começando a ficar bom, né? Mas como vida de au pair sempre tem que ter alguma coisa pra ficar pior, ela voltou às aulas. Ela começou a ter aula online todos os dias na escola. Não ia pra escola, mas fazia no computador. Então, ela ficava de manhã, das 9 da manhã às 3 da tarde, todos os dias. E isso me dificultou muito, porque o meu menino, ele não tinha mais ninguém pra brincar. Então eu era a única amiguinha dele pra brincar com ele. E o bebê, eu ficava com o bebê também. Então eu tinha que cuidar do bebê e dar atenção pro menino o tempo todo. E isso começou a dificultar muito pra mim. Nesse tempo também o bebê começou a comer papinha, só que ele ainda não aceitava muito fácil. Então eu tinha que dar atenção pro menino e tentar dar papinha pro neném. Às vezes eu tinha que vir dar papinha pro neném no basement quando ele tava brincando, porque ele não queria ficar aqui sozinho e também não queria ficar comigo e era muito difícil. Eu brincava com ele, às vezes, gente, o dia inteiro, sabe? Eu ficava 6 horas do dia com um pedaço de... um negócio de beisebol na mão, fingindo que era uma espada, batendo no vento. E isso, assim, sabe? Isso me estressava, me irritava. Eu não sou criança, cara. Porque era todo dia a mesma coisa, ele não deixava a gente brincar. Às vezes eu pedia pra ele pra gente brincar de outra coisa, pra gente fazer outra coisa. Porque pra mim tava ficando estressante todos os dias. Todos os dias, durante meses, eu tive que ficar correndo pelo basement com um bagulho de beisebol na mão, fingindo que eu estava batendo no vento. Pensa pra você, todos os dias você fazer isso. Uma vez ou outra tá ok, cara, mas todo dia, assim, muitas horas por dia, a gente só brincava disso, só disso. E era muito chato, era muito irritante, eu tava ficando muito estressada. Eu acabava o dia exausta, morrendo. Foi quando eu cogitei a voltar pro Brasil. Eu falei, cara, eu acho que não vai dar certo pra mim, eu não vou conseguir. Eu tava com muito medo desse meu estresse, dessa minha frustração acabar refletindo nas crianças e eu não cuidar direito das crianças por conta disso. Então foi quando eu comecei a pensar em voltar pro Brasil. O que eu não queria fazer, mas se fosse a única opção, era o que eu iria fazer. Eu só podia ficar em casa e isso era muito ruim. Eu só saía assim no final do dia, ia dar uma caminhada, mas eu tava tão cansada, que eu conseguia caminhar assim no máximo uns 20 minutos e depois já voltava pra casa de novo, porque tava muito complicado pra mim. No final de semana, eu só tava ficando no meu quarto, eu só saía pras refeições. Foi um momento totalmente difícil pra mim. Eu me sentia muito sozinha, muito parada ali. A minha vida não era aquilo, eu sou uma pessoa muito agitada. Eu gosto de fazer coisa, eu gosto de sair, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de barulho, eu gosto de bagunça. E essa não tava sendo a vida que eu planejei pra mim. Aí, graças a Deus, a situação, ela deu uma melhorada e eu consegui fazer pelo menos um piquenique com as minhas amigas. Começar a ver elas, assim, de vez em quando, pra ir num lugarzinho ou outro. Não muito, nós não podíamos sair todo final de semana, mas foi dando uma melhorada. Um pouco depois disso, bem depois disso, né? O meu menino, ele voltou aí pra escola, graças a Deus. Aí ele vai agora, né? Ele vai todos os dias. Isso é muito bom, me ajudou bastante.
porque agora eu não preciso mais ficar correndo no basement o tempo inteiro com um pedaço de beisebol na mão. E antes parecia que não tinha nada pra passar o tempo. Hoje, só o fato de eu ter que levantar ele, trocar de roupa, levar pra escola, voltar da escola, dar mamar pro neném, aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Gente, a correria, ela é ruim também, mas ela ajuda a passar o tempo. A correria te ajuda a passar o tempo. Quando você tá fazendo coisas, o tempo passa. Ali a gente ficou parado o dia inteiro sem fazer nada, não tinha nada pra fazer. Eu criei alguns projetos, a gente fez muitos projetos durante a quarentena também. Mas assim, era tudo muito difícil por conta do nenenzinho ali e tava sempre chorando e às vezes ele queria que pegasse no colo, gente, era um neném, né? E foi tudo muito complicado. Ele agora que vai pra escola, ele tá mais cansado. Então quando ele chega em casa, ele sempre termina o almoço, porque ele nunca termina na escola. Eles comem bem devagar, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Então ele nunca termina o almoço na escola, ele termina em casa. Já é um tempinho que passa também, que eu deixo ele fazer lá o tempo dele. Eu falo, meu filho, não se estresse, coma no seu tempo. Então assim, ele passa mais umas meia hora, uns 40, 50 minutos comendo o resto da comida dele. Aí a gente vem aqui pro basement, brinca um pouquinho, é muito mais saudável e é muito mais gostoso. Eu não me sinto mais do mesmo jeito que eu me sentia antes, de estressada, irritada, eu tinha que ficar correndo. Parecia que eu era obrigada a fazer aquilo. Às vezes agora ele também quer passar um tempo sozinho, às vezes eu quero brincar, eu falo, você quer brincar de alguma coisa? Ele, não, eu só quero ficar aqui sozinho. Aí ele pega um brinquedinho sozinho ali e fica lá no cantinho dele, assim, acho que ele tá mais cansado, ele tá mais, sabe, a cabeça cheia de coisa da escola e ele só quer fazer alguma coisa, ele não quer brincar de nada, ele só quer ficar no cantinho dele. Então, durante todo esse período, eu pensei em desistir, sim. Pensei em pedir rematch, sim. Pensei em trocar de família durante a extensão, sim. Mas como eu já falei sobre isso também, eu não sei se na situação que eu estava, eu ia conseguir fazer uma mudança, assim, de família e se eu ia conseguir me adaptar a outra realidade, a outra coisa, de um jeito bom. Então eu decidi não fazer isso, mas eu pensei sim em desistir do programa. Eu comecei a ter muitas crises de ansiedade e eu me sentia muito mal. Eu fiquei assim por um tempo que eu não consigo nem explicar. Na verdade, isso ninguém sabe. Essa é a primeira vez que eu falo sobre isso de verdade. Eu tinha um sentimento muito ruim. Eu me sentia muito sozinha, que parecia que ninguém assim ligava pra mim, mas não era verdade. Era mais eu me afastando das pessoas, ficando sozinha, ficando mais eu num canto e eu não conseguia mudar. Tinha dia que eu não tinha forças pra levantar pra ir fazer uma refeição. Eu simplesmente conseguia ficar o dia inteiro deitada numa cama e eu não tinha forças pra levantar dali. E isso foi muito difícil. Eu acabei me dando um prazo, eu vi como é que tava a minha situação. Eu não sabia se eu ia aguentar, se eu ia conseguir ficar até o final. E daí foi quando eu falei, eu decidi que eu iria esperar até um certo tempo. Eu dei um prazo para as minhas crianças voltarem para a escola e acabou que eles voltaram um pouco antes desse prazo. E eu dei um prazo para eu me recuperar, que seria até março. E aí até lá eu desistiria do programa se eu não estivesse melhor. Graças a Deus eu já estou melhor, né? Agora é janeiro ainda, então eu já não quero mais desistir, já não é mais uma possibilidade pra mim ir embora, mas eu pensei nessa possibilidade. Ainda não tô 100%, não tô extremamente melhor, mas me sinto melhor que antes, né? Isso eu posso dizer, porque foi uma situação muito difícil que eu não desejo a ninguém. Pra quem me perguntava se eu achava ok vir durante a quarentena, cara, se você tá com o match fechado e você tem que vir, tá bom, tudo bem, você tá com o match fechado. Mas assim, se sua família pode esperar, espera. Só, a não ser que eles não possam esperar. Se você tá em cima da idade e você precisa vir. Qualquer situação que seja extremamente necessário que você venha, você poderia vir. Quem falava pra mim que, eu vou começar o processo agora, o que você acha, não sei o quê. Cara, você tem tempo. Então segura aí
e vem depois, não vem agora. A situação não tá boa, não tá pra ninguém. Foi um sentimento muito horrível, foram tempos muito horríveis, eu ainda estou me recuperando disso, gente, não é 100%. O au pair, ele não é fácil, muita gente que acaba o programa acaba tendo que fazer tratamentos psicológicos. É um programa que ele acaba com o psicológico de qualquer pessoa, principalmente se essa pessoa passa por uma situação em que ela fica muito mais fragilizada do que deveria. Então eu falo pra vocês que sejam fortes, mas entendam os seus limites. Todo mundo tem limites, então não ultrapassem esses limites, porque ninguém merece passar por um problema por conta de outras pessoas, tá? Você não vai perder todas as oportunidades da sua vida só porque você desistiu de um intercâmbio que você já começou, já viveu o que você tinha que viver e já tem a sua experiência. Então, escutem o que eu tô falando, entendam os seus limites, não ultrapassem os seus limites. Você não está sozinha. Se você precisar de uma amiga au pair para conversar, conversa aqui comigo, vem aqui conversar comigo, porque eu sei que toda au pair, ela tem esse momento, ela tem essa situação. Nós não contamos tudo o que acontece para nossa família, a gente não conta tudo o que acontece para os nossos amigos. Ninguém sabe exatamente tudo que está passando aqui. E se você quiser alguém só pra te ouvir, só pra você contar, gente, eu não vou contar pra ninguém, eu não vou contar nada, eu não vou passar, não vou postar, não vou fazer nada. Você só conversa comigo. Se você quiser fazer um fake, entrar lá e falar assim, olha, eu preciso conversar, eu sou au pair, eu preciso conversar. Faz um fake e entra lá e vai conversar comigo, porque eu vou te dar atenção. Eu sei que a au pair, ela precisa de atenção, a gente tem aquele momento que não tá dando, sabe? Não tá dando. Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre au pair na quarentena. Pra mim, eu tava entre a cruz e a espada, porque se eu desistisse aqui e voltasse pro Brasil, o que eu iria fazer no meio de uma pandemia? Ou se eu ficasse aqui, o que eu iria fazer se eu entrasse numa depressão sozinha aqui, sem ninguém? Então foi uma situação muito difícil, foram momentos muito difíceis que, graças a Deus, eu consegui me recuperar. Muita gente nesse tempo voltou pro Brasil e eu não condeno ninguém. Eu tenho absoluta certeza que cada um sabe sim o seu limite, cada um sabe o que passa, cada um sabe o que pode e o que não pode fazer. Então foi isso. Assim tá sendo pra mim, trabalhar na quarentena, ser au pair na quarentena. Graças a Deus, o pior já passou. E é por isso que eu acho que eu tô tendo coragem de falar isso agora, porque eu acho que isso foi uma situação... Eu sofri por situações que eu contei aqui, que talvez eu não contaria pra ninguém nunca. Tem muita gente que nem sabe o que eu passei. E também não iria ficar sabendo, mas eu quero contar pra vocês que nada é só flores, que o programa, ele tem muito de bom a oferecer, mas ele também tem muito de ruim. Então, cada um tem que cuidar de si, sim. Cada um tem que cuidar da sua saúde mental, sim. Porque nós não temos psicológico para tudo isso que passamos. E o que salva a nossa saúde mental, au pair, ela poder sair, ela poder encontrar pessoas, ela poder ter amigos, ela poder fazer as coisas, o que tudo na pandemia você não podia fazer. É o tempo da vida social da au pair, é quando ela sai, quando ela tá de folga, quando ela pode fazer alguma coisa, e você tá o tempo todo na casa daquelas pessoas que você trabalha pra eles, aquelas pessoas que te estressam. Cara, pensa pra você, as crianças, elas estão 45 horas por semana na tua cabeça, te estressando, te deixando maluca, sem contar que teve muita au pair que teve que fazer horas extras. Cara, não tava dando, não ia aguentar, não ia aguentar. E daí no final de semana você tem que olhar para as casas dessas mesmas pessoas, porque você não pode sair, você não pode fazer nada. Ou então você tem duas opções, ou você vai lá e fica com eles, ou você fica trancada dentro de um quarto sozinha, olhando para quatro paredes o tempo todo. É uma situação horrorosa, horrível. E graças a Deus o pior já passou. Eu não vejo a hora que tudo volte ao normal, que a gente possa fazer as coisas de volta, normal de novo. Eu saio também agora, eu já consigo sair, ir numa lojinha ou outra. Não me deixe presa em casa sozinha, porque se eu ficar sozinha, eu sei que vai ter choro, eu sei que vai ter momento ruim,
eu sei que não vai dar certo. Então eu tento ocupar a mente, deixar a minha cabeça ocupada, eu tento me ocupar de alguma coisa pra que eu não fique sozinha sem fazer nada. É isso, eu vou ficando por aqui. Foi assim que foi a minha experiência. Foi não, que está sendo, né, a minha experiência da quarentena. Esse vídeo é mais pra contar um pouco dessa história triste que, assim, eu não desejo pra ninguém, mas infelizmente aconteceu, e eu tenho certeza que é a história de muita gente, muitas au pairs durante a quarentena, sim. Vou deixando meu beijo no coração de todos vocês. Eu vou ver vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, tá bom? Beijo, meus amores!